Será que agora vai? Oi, Pati. Torce para dar certo, senão eu vou fazer a live com você. A Alessandra chegou. Vamos ver se eu consigo trazer ela para dentro. Lia Dezembro. Uma solicitação da Alessandra! Aí, Andra! Agora é só você aceitar e pular para dentro. Aceita, Lê, aceita, aceita. Que agora tá tudo certo. Aí, Ale, de novo, tô enviando de novo a solicitação. Vê se pegou agora. Não está conseguindo participar. Por quê, dona Alessandra? Estou te enviando de novo a solicitação. Agora dá para enviar a solicitação. É só aceitar. Ou não? Ou tem mais alguma barreira para o nosso encontro de hoje? Lê? Fala comigo, mulher. Alessandra Piccoli. Ó, tô te enviando a solicitação, Ale. Quarta solicitação que eu te envio. Não está conseguindo participar. Ué, o que será que deu agora? Agora tá bonitinho aqui para mim. Agora aqui tá bonitinho para mim. Rolou, gente! Caraca! Que delícia! Nossa, agora eu me senti assim, vencendo uma batalha. Pô, você não imagina eu, cara. O que estava acontecendo? Eu te enviei umas 4 solicitações. Pois é, só que eu tava na live, entendeu? E a solicitação eu recebia em outras páginas. Não, mas Mas normalmente enfim, bom, estamos aqui. Estamos aqui mais presentes do que nunca. Agora dá para espera, voltar. espera aí. Então, agora estamos só eu e você. Não, eu, você, a Lia e a Patsene. A Paticene, por que que eu não vejo ninguém? Não, você não vai ver ninguém. Você só vai Ah, ver. não vale. Caramba. Olha, eu convidei a Patrícia para participar, mas ela não quer participar. Então, eu não posso obrigar. Senão a gente colocava aqui vocês duas para falar. Ia ser uma delícia. A Seria próxima. tá próximo. Então, a Cibele também. Eu convidei ela para estar aqui. Eu falei assim, Cibele, aparece, porque aí a gente chama você para dentro. Aí acho que ela saiu correndo. Ai, gente, quer festa, isso Olha mesmo. só, eu vou te falar já uma coisa de cara, para todo mundo que está aí mandando aqui. A É, gente quer festa, quem quer? Paticene, eu também quero festa com você. Eu não enxergo direito, então eu não vou poder travou. ler todas essas coisinhas, entendeu? Mas assim, a Tuti vai lendo e falando para mim.
Falo. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre yoga. Afinal de contas, conseguimos entrar, né? Então, a gente vai fazer jus ao nosso tema, que é falar sobre yoga e presença, presença de si, presença de cena, presença no mundo, presença na consciência. Oi, tudo bom? Então, falar sobre presenças. Para falar sobre isso, eu chamei a Alessandra Piccoli, que está aqui, lindona. A que horas da noite aí, Ale? 15, 10 para as 10. 10 para as 10 da noite. Então, daqui a Sim. pouco, se a gente não fizer uma live bem animada, a Ale vai dormir. Mas olha só, Um sol, uma lua alta. horário de verão aqui, 11 horas da noite faz sol. Que maravilha. Então, Ale, para a gente começar essa conversa, Flor, fala um pouco de você, fala quem você é, se apresenta um pouquinho aqui para a gente, antes da gente começar propriamente a nossa conversa. Mas só tem gente que me conhece? Não. Não. Tem gente que eu não conheço, né? Tem gente que eu também não conheço. É o seguinte, eu sou Alessandra Piccoli, eu sou brasileira, moro na França há 25 anos, Uau. metade da minha vida. Eu fiz artes corporais na Unicamp, com a Tuti, com a Patrícia Sene, com a Daphne, com um bando de gente. E, enfim, andei pra cá na ideia de viver a minha vida de dançarina, de coreógrafa, de palco, de movimento, né? De movimento, agora pensei no movimento de maneira global e geral na vida. Caminhos rolaram e eu me lembro, na verdade, que a yoga, meu primeiro contato com a yoga foi numa aula da Holly. Uma professora que a gente teve na Unicamp, que era uma professora de dança contemporânea, e me lembro dela colocar a gente numa postura e de eu ficar um tempo nessa postura e falar, o que é isso? O que é isso que você fez a gente fazer, entendeu? E ela falou assim, isso faz parte da yoga. E desde então eu comecei a investigar, porque o que eu vivi nesse momento, nessa postura, foi muito forte. Foi muito forte. Eu tive uma sensação de completude, isso fala em português. Eu tive uma sensação de globalidade, assim, de presença realmente global no meu corpo. E aí, desde então, eu comecei a buscar, eu comecei a procurar, eu comecei a praticar. Eu trouxe a yoga para minha prática corporal, para minha preparação física. Eu trouxe a yoga para a preparação física dos dançarinos com quem eu trabalhei, nas criações que eu fiz aqui, que eu trabalhei, enfim, finalmente, eu cheguei aqui em 95, mas eu trabalhei numa companhia que eu criei durante 15 anos, criando e dançando. Então eu fui incorporando a yoga na preparação física. E pela experiência que eu tive com isso, um dado momento, resolvi voltar para a escola, me inscrevi na universidade, falei, vou fazer um mestrado e vou estudar a utilização da yoga na preparação do corpo cênico. E eu queria desenvolver esse tipo de trabalho, não só com dançarinos, mas com atores. Porque eu senti essa coisa muito forte, realmente, da presença na yoga. Me ajudava muito na presença, na ocupação cênica, né? Só que aí eu fiz um filho e realmente a vida acadêmica não é para mim. Essa coisa das regras, da hierarquia e como diz, da burocracia não me servem. Então eu acabei saindo da universidade, não terminei essa tese, mas continuei vivendo essa experiência, essas minhas reflexões com isso.
Eu não me lembro mais quando, mas chegou uma hora que eu resolvi me formar em yoga e eu segui um curso de 4 anos na Federação Francesa de Yoga e foi onde eu me tornei professora e eu comecei a, paralelamente à minha atividade artística, dar aulas de yoga, além de utilizar na minha prática corporal e tal. E esse trabalho foi se desenvolvendo e eu comecei a viver uma coisa muito louca que foi assim, eu comecei a me sentir muito mais inteira transmitindo yoga do que dando aula de dança, do que tentando transmitir a dança. A minha relação com a dança é muito intuitiva, eu ficava difícil transmitir uma coisa que era muito intuitiva. Isso sempre me acompanhou. E na yoga eu não sentia isso, eu sentia uma segurança e eu sentia concretamente o que eu estava conseguindo transmitir para as pessoas ali. Eu via diretamente, muito concretamente, o que isso, como isso transformava os corpos ali na minha frente, entendeu? Então eu fui continuando, até que como é que fala isso? Eu fui basculando das aulas de dança para a aula de yoga. Ainda mantendo meu trabalho no palco, até que há 4 anos eu deixei de trabalhar com dança e estou trabalhando só com yoga. É isso. Dei Nossa, uma pincelada geral. não sabia que lá na Unicamp tinha sido tão determinante para você essa questão da yoga. Isso para mim é uma grande novidade. Outra novidade é você levar isso como um trabalho antes mesmo de passar por um processo mais formativo. Você manter essa investigação constante dentro da tua prática artística da yoga como treinamento. Outra novidade, que você tentou fazer um estudo mais aprofundado disso no meio acadêmico. Outra novidade, que você se sente muito mais completa e vê uma transformação de corpos na sua frente através da yoga. Então, tudo isso para mim é uma grande novidade. E assim, Então, mais me dá vontade. completa eu não Fala. Mais Pode. completa eu não sei, porque na verdade a minha completude, com os anos e com o passar do tempo e da minha experiência na dança, é, eu fui descobrindo também que, que o aspecto transe da dança era o que havia de mais forte em mim. E não tanto o aspecto cênico e artístico, entendeu? Eu sempre tive um modo de expressão que foi por aí, que foi pelo movimento, que foi pelo corpo, que foi por essa expressão. Mas aí foi muito difícil para mim, mas eu comecei a me sentir muito mais inteira na dança quando eu estava dançando numa festa muito solta, muito presente naquilo ali, naquela música, porque a música para mim é a primeira, foi ela que me fez dançar. E no meu percurso de dança, eu aprendi a dançar o silêncio, eu aprendi a dançar outras coisas que a música, que a vibração sonora. Mas eu voltei para isso no final, eu me disse, na verdade é a música que me provoca isso, entendeu? E esse aspecto transe ficou muito claro depois, muito, muito mais depois que eu parei de criar. Porque a dança cênica, quando a gente fala de dança de cena, ela determina alguns recortes, né? Ela determina um aspecto de repetição. Você transitar desse estado que te mantém viva na dança para essa dança cênica, né? Você tem que fazer uma linguagem onde essas coisas elas se atravessam. Você tem, né, teria que desenvolver uma linguagem cênica onde essas coisas se atravessassem, né? Que talvez você não chegou a encontrar esse Não, caminho como exatamente, artístico, né? E exatamente. aí, quando você vai se aprofundando no campo da dança, do movimento, você começa a encontrar modos de você se apropriar do próprio corpo, que não é exclusivamente estar dançando, mas é dessa inteireza corporal, que no meu caso é o trabalho que eu desenvolvo. A Marina Scalori entrou aqui
Depois de tanto tempo, Marinês. Que ótimo. A Daphne está aqui também. É, Então, eu encontrei isso fazendo as minhas investigações, os meus traslados. A Marinês estava nesse processo quando eu participei da escola do Klaus. E, na verdade, essas buscas, elas são até mesmo... Eu, investigando a minha história, eu achei coisas muito anteriores a tudo isso, né? Mas aonde eu sinto hoje... Olha, Osmar! Onde eu sinto hoje como que eu vou dizer, onde eu sinto hoje que o meu trabalho ele se aprofunda, né? E quando, por exemplo, eu vou para a questão da cena, eu não tenho barreiras, né? Do meu trabalho com a questão da cena, eu nunca fiz muito recorte, eu sempre fui meio aquela mancha no espaço, assim, né? Exatamente. Sem muito recorte, né? Do que é esse corpo de cena, né? Propriamente. E eu fiquei muito curiosa quando você falou assim, eu vejo o corpo das pessoas se transformando na minha frente. Eu queria saber que transformação é essa que você percebe quando você trabalha com a yoga no corpo das pessoas, né? Que você consegue provocar através do teu trabalho. É essa questão da presença mesmo, eu acho. Eu acho que através da yoga eu vejo as pessoas tomando consciência, na verdade. E elas viram um estado de consciência. Uhum. E eu vejo a transformação física. Eu vejo uma espécie de dilatação, eu vejo uma espécie de porosidade, eu vejo uma espécie de respiração. Uhum. Que é isso, entendeu? Eu vi você... Qual dos elementos? Você falou da respiração. Oba, agora eu vou assim, tá? Qual dos elementos que a yoga traz, que você sente que, assim, é o que faz diferir de tudo que a gente exercita em dança? Porque quando você está numa aula de dança, quando você está numa aula de corpo, eu acho sempre a dança um lugar de uma inteligência, assim, no campo sensível, né? Não intelectual. De uma inteligência plena. Para mim, tudo bebe no corpo em movimento, que para mim é dança. Corpo em movimento, para mim, é dança, independente de ser dança de palco, dança disso, dança daquilo. Para mim, a dança, né, humana, esse conhecimento que atravessa, ele é a grande fonte, né? E aí eu fico me perguntando, dentro do que você conhece da yoga, né, o que é que faz atravessar, assim, e trazer esse estado? Você falou da respiração, né? Fala da respiração, fala das posturas, fala para mim da yoga, no seu ponto de vista, assim. O que eu descobri na yoga quando eu fui para a escola, porque na verdade assim, você nomeou uma série de novidades e descobertas, né, nas coisas que eu nomeei no começo. Quando eu fui para a escola para me formar, a escola dura 4 anos justamente porque na escola, na Federação Francesa de Yoga, a ideia deles é que você precisa passar por uma transformação. Então não pode ser uma formação rápida. Não pode ser uma formação de 6 meses, não pode ser uma formação de 1 ano. Você tem que viver uma transformação através da yoga. E é uma formação, em primeiro plano, eu acho, de desenvolvimento pessoal. Depois, se você vai querer usar isso como profissão, se você vai querer ensinar, transmitir, o que você vai fazer com isso é secundário, né? Então eu vivi esse processo e realmente o que eu recebi na yoga foi muito além da performance física, foi muito além da postura, Foi realmente a conexão entre a respiração e o gesto, entendeu? Que dá uma profundidade e que dá uma presença, entendeu? Uma coisa que define um pouco assim o que eu sinto e o que eu busco sempre nessa prática da yoga é que eu tenho a impressão que a gente vai se interessar tanto ao movimento que se dá
no interior do nosso corpo, seja ele celular, seja ele simplesmente respiratório, como esse corpo investe o espaço, entendeu? Então você conectar essas duas coisas, você conseguir ligar simultaneamente a consciência nesses dois espaços, espaço interno, espaço externo, para mim é uma primeira ponte para falar presença, entendeu? É uma conexão com dentro e fora, é uma conexão com terra e com céu, entendeu? Com interno e externo, e aí ela me dá essa dimensão. Ela dá uma outra dimensão. Mas ela vem pela respiração. Eu volto nessa questão da respiração que você fala, porque... Então, como eu já tinha esse passado de dançarina, esse trabalho, porque quando eu me formei eu ainda estava criando, eu ainda estava na cena, performando, o que eu encontrei na yoga não foi a performance, não foi essa coisa da performance física, da postura complexa, difícil. Foi uma fineza, foi uma sutilidade que me foi dada por isso, pela respiração. Uhum. Tem uma diferença... Como é que a gente fala em português? Aqui a gente tem uma diferença entre falar respiração e sopro. A gente não usa sopro. Né? É diferente mesmo. O sopro é uma coisa que você... não é isso. Joga para fora, né? Ele expele. E a respiração implica a inspiração e expiração. São os dois movimentos. O que eu estou traduzindo por sopro é o souffle, le souffle, en français. É a respiração, mas ela tem uma dimensão mais... espacial, né? Mais... Isso. Tipo o soufflé, né? Que faz aquele inchadinho, assim. Ó. Isso, olha lá, soufflé. Quando você ensouffla alguma coisa, você enche ele de espaço e de ar, entendeu? Espaço e de ar. Uhum. Então, a ideia da respiração é que quando você inspira... Insuflar, né? Para a gente seria insuflar, né? Exatamente, insouffler, é a mesma palavra. Quando você inspira e que você acompanha o caminho do souffle, do ar, do nariz até o interior, que ele vai parar no pulmão, né, gente? Mas para mim, quando eu trabalho com a consciência, ele não para no pulmão, ele vai para as células, ele vai para o corpo inteiro. Então, o que eu ia me falar? Me perdi. Você está falando da respiração, aí você chegou no souffle, para falar isso, eu falei de espaço. Que quando você inspira e que você conscientemente acompanha o caminho do ar para dentro, você vai levar ar e espaço para o lugar onde você quiser. E a gente diz em yoga que onde a consciência vai, a respiração vai. Então, se eu conduzir a minha consciência para um determinado lugar do meu corpo, eu vou insuflar ar e espaço nesse lugar. Entendeu? Então, a respiração, o gesto associado à respiração, ao ritmo da respiração, ele traz essa consciência, ele traz essa sutilidade na presença. É através da respiração no yoga que você sente essa conexão, essa ampliação do ser, né? Essa expansão do ser no espaço, né? Sim. Porque a presença, ela é algo que a gente fala de uma presença externa. Mas essa presença externa é mais do que você estar num lugar, você ocupar um espaço, né? Não é muito dessa mais. Presença, é de uma presença que ela amplia, ela cresce, ela te faz ocupar um outro espaço que não só o espaço físico que o seu corpo, né,
Ela Determina. atinge o outro. Ela, para mim, ela atinge o outro. E aí ela se torna presente, entendeu? Quando eu atinjo você com a Uhum, minha presença. uhum, Para mim, eu vou atingir o outro justamente quando eu conseguir fazer essa ponte entre a minha conexão com a minha raiz, com o meu interno, consciente do espaço no qual eu estou. uhum, uhum. E porque todas as técnicas, eu vou fazer sempre a ponte um pouquinho com a dança, com o corpo, o movimento e tal. Porque essas técnicas todas somáticas, elas trazem, né, a respiração celular, elas trazem essa conexão, né, do em cima com o embaixo, enraizamento, todas elas, né, o corpo no espaço, né? Mas aí o elemento que diferiria é essa conexão da respiração, que você Para mim é tudo que. É. em nenhum outro lugar da forma como você encontrou na yoga. Foi uma conexão tua, né? Também. Mas foi minha, foi meu caminho, porque para mim como é que fala? O veículo que me foi apresentado foi esse. E aí, bom, enfim, a gente não tá aqui para falar isso porque a gente está falando de presença, mas obviamente que a yoga me colocou num caminho místico também, me colocou num caminho espiritual. E eu Uhum. abracei esse caminho espiritual. Uhum. Não, fala, Então pode ela. falar isso sim. Isso também é a sua Não, mas presença no mundo. é a minha presença no mundo, exatamente, exatamente. Ela veio questionar muito a minha presença no mundo. Ela veio questionar muito. Eu vou sair do aspecto corpo em movimento, né? Mas eu acho que, obviamente, ela mantém o meu corpo sadio, porque ela mantém uma harmonia entre, para mim, o que eu boto para dentro e o que eu boto para fora. Uhum. Entendeu? Não é o ar é o básico, mas eu expandi essa reflexão para tudo que eu ingiro, como é que fala? Alimento, não sei de quais Tudo que eu alimentos. ponho para dentro, tudo que eu ponho para dentro e tudo que eu trago para fora. No meu Uhum. comportamento, nas minhas emoções, na minha maneira de me comunicar, vai em todas essas dimensões. É, É isso, a yoga, através da respiração e esse enraigamento, Uhum. hum, ela me dá um chumbo, assim, ela me dá eu não acho as palavras em português, desculpa. Uma Ela âncora, me, uma ela me dá uma ancoragem. âncora, ela me dá uma âncora, e ela me dá essa consciência de falar, peraí, respira, não reage, acolhe, Uhum. respira, e aí, entendeu? Como é que eu posso controlar o que eu vou com o que eu vou trazer nessa situação, entendeu? Como eu vou eu recebi alguma coisa, como é que eu vou tratar essa coisa Como você vai devolver, né? Como você vai para responder. devolver ela? É Uhum. ainda no mesmo movimento respiratório, na mesma filosofia e no mesmo princípio de que para mim a gente é o que a gente come. Mas o que a Uhum. gente come não é só comida material, o que a gente come é o que a gente recebe das trocas com as pessoas com quem a gente tem, são as emoções que a gente troca, é o que a gente recebe, é o que o mundo te dá de fora, é o que te alimenta, né? Não só comida. Eu não sei se você sabe, Ali, mas eu tenho um ponto de distribuição de orgânicos, né? Não. E aí, o que é muito legal, né? Assim, que é uma coisa que eu levo sempre para as pessoas, que pessoas que não têm essa profundidade no trabalho corporal, não têm essa busca. Mas a importância de você saber de onde vem o seu alimento, porque a gente não come só o que a gente consome. Você come toda a cadeia que vem junto com aquele alimento, né? Sim. Então é muito Uhum. diferente você pegar isso da mão de uma pessoa que produz, que vai lá, que cuida da terra, que a gente sabe que tira de lá e coloca na caixa,
do que você pegar numa gôndola do supermercado, que você não sabe de onde veio, enfim, ou tem outros tipos de processamento ali por trás, né? Então, nesse sentido, a gente vai ficando cada vez mais exigente com as coisas que a gente ingere. E como você falou, não é só o que eu como, né? É o que eu escuto, o que eu vejo, quais são as minhas seleções, quais são as minhas escolhas, o que aquilo está em diálogo verdadeiro comigo, né? E sem moralizações, mas a gente tá atento às qualidades que estão implicadas naquilo que você consome, né? E é uma escolha consciente isso. E voltando para a questão da presença, eu acho que é um desafio enorme, porque é uma das coisas mais difíceis de estar presente. Eu acho muito difícil manter essa consciência em absoluto, entendeu? Então é uma aspiração, uma espécie de ideal que nunca vai ser atingido e que então faz parte do caminho, entendeu? Porque a busca Porque é ela é importante, eterna. né? O caminho que você faz. E isso acho que tudo, né? Quando a gente pensa dança, quando a gente pensa movimento, tudo que a gente pensa, porque a nossa matéria é corpo, né? Você não tem outra forma de estar aqui senão através do seu próprio corpo. Como que você vai ocupar esse espaço, né, terreno, sem estar habitando um corpo, né? Tudo que você faz é através dele. E as nossas portas todas, né, múltiplas, que não são só dos 5 sentidos, né, mas que tem muito mais do que isso. E aí, essa questão do caminho, né, de você não ter nunca um caminho de chegada, né, você vai descobrindo isso no caminhar, né? Porque para muita gente a vida está muito bate-pronto, é daqui para lá. Mas o caminho diz quantos caminhos ainda nos são necessários, né? Para a gente Exatamente. chegar a um Exatamente. lugar que a gente nunca vai chegar, talvez. Que a gente não vai chegar, porque a cada vez que você se aproxima do objetivo, um outro caminho se apresenta, uma outra busca, uma bifurcação se apresenta, porque a partir do momento onde você vai se contentando ou sendo satisfeito naquela busca que você está desde um tempo, a partir do momento onde essa coisa começa a fazer parte de você, uma outra coisa se apresenta, um outro caminho se apresenta, né? Essa coisa que né, Ale? Eu ia perguntar para você a poética, né? Como que a yoga ela atua na tua poética de vida. Eu acho que a poética ela está exatamente aí, né? Acho que sim. Acho que sim. Inclusive a poética, essa poética que eu não perdi, mas da qual eu me distanciei da criação artística, por exemplo, ela foi diretamente transposta na minha vida. Eu tenho essa impressão, assim, que não vou chegar na pretensão de dizer, fazer da sua vida uma obra de arte, mas sim, entendeu? Mas sim, estar presente em cada ato é realmente levar a sua vida como uma obra de arte, como uma coisa preciosa, que você não pode perder tempo fazendo qualquer coisa, não estando consciente de cada passo que você dá, entendeu? A vida, ela ganha essa preciosidade, essa poesia, essa poética que você fala, para mim, se a gente estiver presente em cada passo, em cada ato, em cada palavra, na maneira de viver, na maneira de consumir, na maneira de tratar, na maneira de amar, né? Se trata muito disso também. Nessa busca espiritual, o que eu falei, na qual ela me jogou, sabe? Mas enfim, o caminho é árduo e o caminho é longo, né? Ah, o caminho é delicioso, né? O caminho é delicioso.
Instagram. Árdua para mim é a tecnologia, entendeu? Árdua é esse mundo tecnológico. Ontem alguém me falou, Tuti, como é que foi a sua imersão? Eu falei assim, gente, acho que eu tenho um problema, porque para mim tudo é muito bom, entendeu? Tudo é muito bom. Eu sofro pouco, eu sofro muito pouco com as coisas que não dão certo, ou que aparentemente, aos olhos grossos, não dão certo. E, na verdade, eu sempre vejo uma série de aprendizados e só o fato da gente se dispor a estar, se dispor a realizar, eu acho que isso para mim, assim, é magnífico, sabe? Quando não há recuo. E quando o recuo é consciente, fala, não, vamos dar um passo para trás para ver como é que fica, para poder olhar melhor, né? Também não é uma tristeza, não é motivo de tristeza, mas muito pelo contrário, né? É o momento de você saber. Você falou das bifurcações, né? Quando a vida te coloca e está sempre colocando bifurcações e bifurcações, está aí o nosso sistema nervoso, né? Quantas sinapses, ramificações e tal, né? E eu vi uma coisa muito linda há muitos anos atrás, quando eu estava estava dando aula numa escola de pedagogia Waldorf, e a gente viu os textos do Steiner, né? De antroposofia, educação, e ele dizia desses pontos luminosos do nosso corpo, né? A cada impulso elétrico, cada sinapse, são brilhos, né? São brilhos que a gente emana o tempo inteiro, né? E que isso é uma obra de arte, isso é criação pura, né? Uma criação artística constante. Completamente. Então, para mim, me interessa mais essa visão, né, de corpo, desse corpo pleno, planificado, né, do que uma visão grosseira, né? Muitas vezes você entra no campo do objetivo para você poder chegar depois nesses outros lugares que a gente pouco enxerga, né? Pouco se vê, né? E muitas dimensões que a gente ainda não investiu, né? Sim, sim, e são absolutamente presentes, né? Porque até mesmo a questão da virtualidade. Hoje a gente está aqui, né? Você está aí, eu estou aqui. Antes a gente tinha isso por uma chamada telefônica, agora a gente tem essas virtualidades assim acontecendo e se produzindo através de um smartphone, de um celular e tal. Mas esse campo que existe de conexão, de conectividade, né? Ele é muito real. Ele é sempre real. Então, o virtual, ele nunca é um virtual de não existir, de ser uma ideia. O virtual, ele é absolutamente real, né? Ele é absolutamente real. Ele é real e eu acho que a gente pode abrir a percepção. Sim. Para sentir isso, entendeu? Eu acho que a gente pode chegar a sentir isso. Eu acho que a gente pode chegar pela consciência e pelo desenvolvimento da percepção, eu acho que a gente pode ter acesso a essas dimensões todas que a gente está falando, de microcosmo, de micromundo, pela consciência, ué. Que está no campo da intuição também, o que a pessoa coloca como intuição, inconsciente coletivo, né? Tem vários nomes dados para essas percepções. Eu tenho uma história que eu gosto muito, que eu ouvi, eu nunca lembro o nome, acho que é Luiz Arrieta. Eu acho que é Luiz Arrieta. O coreógrafo, ele foi do Ballet da cidade de São Paulo, acho que ele é argentino. E Sim. ele, uma vez teve uma série, o Figuras da Dança, na TV Cultura, e foi uma época que eu estava bastante distante, inclusive, da dança, né? Assim, eu estava bastante afastada dessa questão, eu estava me envolvendo com outras coisas mais no campo da educação. E eu escutei ele contar uma história que eu achei, assim, e eu falei, gente, é por isso que eu gosto de dançar, né? Isso me faz. E ele conta a história que ele recebeu a notícia que a avó dele tinha falecido. E a avó dele era uma pessoa muito importante, porque a avó dele foi aquela que colocou ele no mundo da dança, com quem ele dançava quando ele era criança. E aí ele fez uma coreografia com os bailarinos aqui no Brasil e deu o nome da avó, né, dele. Na ocasião ele não pôde ir no enterro. E aí então ele fez uma coreografia com o nome da avó.
Passado um tempo, ele foi com a mãe na Argentina e foram visitar o túmulo da avó. E quando ele chegou no cemitério, deve ser um cemitério muito bonito, ele viu umas palmeiras assim, alinhadas e umas pedras. E ele fala, eu me lembro disso. No balé que eu fiz, eu coloquei exatamente essas palmeiras, eu me lembrei dessa imagem e reproduzi. E a mãe dele virou e falou assim, não, isso daqui é muito recente. Você nunca viu isso antes. E aí, isso para mim, assim, eu falei, gente, cara, é por isso que eu danço, entendeu? Essas conexões sutis, né? Esses canais. Canais de conexão que o artista, né, do movimento, da palavra, da onde for, né, quem tem a sensibilidade, a percepção, quem tem a escuta, né, para essa conectividade, né, consegue captar e transformar isso e trazer isso para o seu mundo, né? Então, essa é a perfeita ilustração para mim da conexão entre a matéria e o sutil. Essas coisas que não que a gente aprendeu a separar, mas que não se separam, né? que a gente aprendeu a separar, mas que não se Né? separam. Nunca deveriam ter sido separadas, né? Cadê a Patrícia Senna aqui? Cadê? Você me falou disso? Não, a gente brincava com tudo isso lá na Unicamp, né? A gente brincava com essas histórias, com essas conexões, a gente ia fazer laboratório, a gente se enfiava, a gente queria se enfiar nesse campo do que a gente chamava de transcendente, né? Mas que nada mais é do que ter isso no nosso plano real, esses afetos, né, no nosso plano mesmo, de real, né, de imanência, né, que a gente constitui a cada tempo, né? Eu não preciso estar dançando para me conectar a isso, né? Tem gente que se conecta a isso através da filosofia, se conecta isso através de outras formas, né, tão sensíveis quanto, né, de se colocar no mundo, né, de traduzir tudo isso para o mundo, né? Exatamente. E o que você pretende em termos de presença e de futuro, Ale? Cara, Tocar no intangível, Daphne, isso. Tocar no intangível o tempo todo, né? O tempo todo. completamente, completamente, completamente. Olha, obrigada. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que eu pretendo a nível de presença para o futuro é conseguir tocar nesse intangível. Eu acho que Obrigada, amore. você já toca, na verdade. Eu acho que você está muito vinculada, né? Porque todas essas leituras de mundo que você veio trazendo, que você expressou ali, de toda a tua trajetória, desde aquela presença que eu acho que eu lembro dessa aula da Holly, que a gente pediu uma aula para ela para relaxar. Não era? Isso eu já não sei. Dá uma aula de porque yoga, a minha memória gente, Holly, queremos relaxar. E ela deu uma super aula. Eu lembro até que a gente estava naquela sala lateral, assim, que tinha aquela salona, né? Do fundo, a gente estava na sala lateral, assim. E ela falou, vocês querem uma aula de yoga? E ela deu uma aula que estava todo mundo, vai, né? Eu lembro muito disso. Eu não sei se foi exatamente essa, mas... Ela botou a gente na montanha, no cachorro de cabeça para baixo, e fica aí, cara. Fica aí, bicho. Acalmou aquela mulherada e fica aí, bicho. E o negócio foi subindo e foi esquentando e foi vulcão. Bicho, o que é isso? Mas eu não me lembro dela ter falado assim, eu vou dar uma aula de yoga, por exemplo. Eu me lembro... A gente pediu. Talvez tenha sido, então, sei lá, alguma outra. Deve ter sido outras. Eu tenho uma imagem muito precisa, assim. A Daphne falou que tinha esquecido disso, mas agora você lembrou, Daphne? Todo mundo cansado de fazer aula de técnica,
Não, a gente queria relaxar, dar Ah, uma... dá um relaxamento. Vamos mergulhar. Então, mas é muito. Então, essa conexão, né, de você ter despertado ali, né, essa percepção dessa completude que você colocou lá, e como você foi tecendo o teu caminho. Tudo isso que é uma escuta afinada com você mesma, né, com as coisas que estão se passando. E eu acho que se trata disso, né, quando a gente consegue ter esse nível de comunicação com a gente e com as coisas que nos permeiam. Porque lógico, né? É aquela história, né? Porque já chegou na iluminação, obviamente que não, mas é você ter, a gente tem essa comunicação constante com as coisas que estão passando, né? E acho que foi essa comunicação que traz você ao que você está agora, né? Sim, com certeza. Todo o caminho, né? Sim, Todo o caminho. A dança, inclusive, né? Porque os meus primeiros passos nesse mundo, nesse universo que a gente está abordando todo, foram pela dança. Foram a pela Dá dança. falando assim, Eu nasci dançando, entendeu? Quando eu tinha 4, 5 anos, era a dança que se manifestava em mim. Eu não tinha noção do que era. Mas eu fui entendendo que ela tinha essa manifestação do movimento em mim, tinha uma dimensão sagrada. Eu fui uhum. entendendo isso aos poucos. Sim, sim. A Daphne está falando aqui, ó. Sim, para mim o barato da dança bateu com a Lúcia Lee e a Mariana Muniz. Duas pessoas respeitáveis, cada um no seu ponto de vista e como elas, né, conectam tudo isso, né? As matérias de cada Sim. uma delas, né? Hum. Peraí, Daphne, vou te chamar aqui para dentro. Deixa eu convidar a Daphne aqui. Ela vai aceitar, tenho certeza. A Daphne, ela Ah, sempre será? tá. Será? Ela tá aí dando piteco, ó. Ela que tá chamando a gente. Sou fresca. Ô, Daphne! A audácia dela, recusando. Filha da- Vamos fazer um buquê. Entra aí, todo mundo. Então, aqui dá para chamar até mais 2 pessoas, dá para ficar 4 pessoas aqui, né? Então, ó, não vou, amigas, vou ficar quieta agora. Você acha? Vou ficar quieta. Então, mas é que eu queria ouvir você falar um pouco dessa tua percepção do que é o trabalho, né? Da Lúcia ali, que traz essa questão mais oriental no movimento, esse conhecimento de corpo, né? E a Mariana que vem de uma técnica que também aos poucos vai migrando para esse olhar, mas sem abandonar a dança contemporânea, mas fazendo com que as duas, né, Se sobreponham. intersectem, né, se encontrem e cria aí toda a visão dela de movimento, de corpo cênico. Né? A gente volta para a questão do corpo cênico, dessa presença expandida na cena, né? Na cena. Como que isso acontece, né, nesse campo da cena. E aí, Me fez pensar, então, me, me fez pensar também numa coisa que eu fiquei muito à margem, mas a questão do candomblé, né? Das danças do candomblé. É, tem essa dimensão, essa permeabilidade entre esses dois mundos, entendeu? sim, sim, que é a questão das atualizações, né? Então, quando eu brinco da Patrícia Sênior, eu sempre lembro daquela brincadeira que a gente fez na Unicamp com o Barão, com as danças balinesas, né? E que demora, né? A gente tinha uma visão naquela ocasião do que poderia significar isso, e hoje, eu pelo menos, né, não sei da Patrícia, mas eu tenho uma outra visão do que isso significa, né? Que é você não fazer tanta distinção dessa questão espiritual com a parte da vida prática. Essas conexões, elas existem através da comida, através, né, das coisas que você tem ao seu redor, como você vai manifestando esse campo que a gente pode chamar de virtual, espiritual, virtual, a esse campo atual, né? Que é o campo
eu vejo, eu me conecto Eu diretamente. toco, eu sinto. Né? E eu vejo muito isso, porque essas simbologias, né? Acho que a gente, enquanto cultura ocidental, a gente se distancia dessas simbologias, né? Dessas forças que cada, sei lá, guardião, sei lá quais nomes, né? Esses panteões aí podem trazer, mas a gente se distancia dessas forças, né? Então a gente fica brincando de se conectar com a lua, de se conectar com o sol, de se conectar com isso, mas você ter isso realmente enquanto a tua plataforma de vida, entender esses ritmos, entender essa tua corporalidade, atuando, né? Eu falo muito da gente no ritmo das estações, né? Que é essa coisa do quente, do frio, do dentro, do fora, da introversão e depois da expansão. Então, a gente começar a se vincular também, né? Ao que eu como no verão, ao que eu começo a ingerir no inverno, a gente vai trabalhando com esse dentro e fora o tempo todo. A gente, né? É diferente eu chegar com uma pata, colocar assim, acabar com tudo que tem ao meu redor e, né, invadir. E outra coisa é como que eu vou dialogando com as coisas que estão aqui, né? Como que eu vou me conectando, como eu vou adentrando com cuidado, né, esse campo dessas forças, né? Porque nada mais é do que a gente entender as forças que nos permeiam, né? Sim, sim. Isso tudo que você falou me remete ao meu aprendizado, aos meus estudos ayurvédicos, que fazem parte da mesma filosofia. Yoga e Ayurveda são duas partes inseparáveis de uma mesma filosofia. E existe um princípio básico da Ayurveda que diz: o mesmo aumenta o mesmo, os opostos se equilibram. Uhum. Então é com isso, é com esse princípio básico que a gente se relaciona com tudo no mundo, seja de matéria a matéria, seja de sutil a sutil. Eu ia falar, quando você estava falando, eu ia falar que os sentidos são janelas de conexão entre a matéria e o sutil, né? Uhum. E através desse princípio ayurvédico, você pode olhar tudo, na verdade. Que ele quer dizer, feitinho assim, Lê? O mesmo aumenta o mesmo. O mesmo aumenta o mesmo. Quer dizer que se eu tenho um corpo quente e que eu vou juntar calor no meu corpo, seja por uma pimenta ou seja por uma água quente, eu só vou botar em excesso esse calor que eu tenho no meu corpo. Se eu Certo. quero equilibrar o calor que eu tenho no meu corpo, eu tenho que propor uma coisa que Um oposto. componha. É. Ponha. Entendi. E isso vale para tudo, vale para tudo, vale para as relações, vale para a profissão com a qual você lida, vale para o meio ambiente no qual você vive, o clima do lugar onde você vive, a estação onde você está, as horas do dia onde, entendeu? Sim. Tudo evolui com qualidades materiais, qualidades físicas que, que, que se combinam e que jogam juntos, entendeu? Nada. Tudo finalmente acaba se misturando. Uhum. Então, se você colocar muito da mesma coisa no mesmo lugar, aquilo vai explodir aquilo, entendeu? Entendi. Entendi. É interessante isso, né? De pensar, porque a gente talvez faça até isso instintivamente, mas eu precisei ouvir você explicar para falar, não, do que será que ela está falando, né? É disso. A nossa barreira mental, né? Para entender direitinho, mas é verdade, né? Aquelas coisas do pita, vata, kapha e é isso? É isso. Não, são os São três? três. São três, né? Que me falam que eu Sim. sou uma pita, né? Uma pitinha. Falaram, não, você é uma pitinha. Você é uma pitinha com um pouquinho de cafinha. De capinha, de capinha.
Uma pitinha de capinha. Não, não vamos falar disso não, senão vai virar tipo astrologia. Então, mas é isso, acho que esses equilíbrios, né, da gente sacar, né, o que que a gente... Ih, cadê você? Sacar o que que a gente precisa, como a gente se conecta. E eu acho que tudo isso, né, só tem um lugar para acontecer. É o corpo da gente. No corpo, no corpo. Não tem para onde fugir, não tem para onde escapar, não tem o que inventar, não tem o que inventar, entendeu? É aqui. A transformação é aqui. A experimentação é aqui, né? E a gente tentar cada vez mais ser donos, né, dos nossos caminhos da experimentação também. Está presente, né? Mais uma vez para fechar o ciclo, né? Vamos dizer assim, Sim. Corpo presente. É isso. Corpo presente. Te agradeço demais, Alê. Eu nem sei que horas são agora, foi meia hora para a gente conseguir entrar. Pois é, a gente perdeu uns 40 minutos aí. Aqui são 20 para as 11. Tá ótimo, tá ótimo. Te agradeço super, Alê. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Vai ficar lá no YouTube, eu vou subir lá para o YouTube também. Vai ficar aqui no IGTV. Então, quem não viu, que você quiser passar, fala, ó, assiste lá, que tá lá. E super grata. Espero que essa seja uma de muitas possibilidades. E aí, eu que tô. Eu acho trio, um quarteto aqui, ó. Sim, você que é a dona do barraco, você pode fazer o barraco evoluir, entendeu? Vamos evoluir no barraco. Vamos evoluir no barraco. Super te agradeço, Ale. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Alessandra? Vocês querem fazer alguma pergunta? Amei ouvir vocês. Vamos saber do seu caminho, Ale. Patrícia Sene. Amore! Patrícia Sene, beijo. Queria te ver. Então, ó, a Lê está se despedindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram dirigir a ela, aproveita, faz a pintinha vermelha aqui aparecer, manda a perguntinha. Senão, a gente vai se despedir aqui, porque ó, minha luz já acabou e a da Lê já deve estar acabando também. A luz do dia? Do dia, e agora chega a luz da noite, né? Chega a luz da noite. Agora aqui tá aquele lusco-fusco, né? Aqui também, acho que tá um lusco-fusco escuro. Minha... Obrigada, Lê. Obrigada, Tuti. Adorei te reencontrar, viu? Adorei te reencontrar. Muito bom. Depois a gente conversa lá no grupo, tá bom? Sim. Um super beijo, super beijo. Beijo para todo mundo. Beijo para você, obrigada. Tchau, tchau, Flor. De coração. Beijo. Obrigada, gente. Como é que desliga agora? Ó, é só apertar um X. Só apertar vou ali naquele cantinho. Isso. Ó quanto coração. Ai, que delícia. É uma delícia. Uhul. Beijo, gente. Um beijo, tchau. Um beijo para vocês. Muito grata por todo mundo que esteve aqui, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.